Olá pessoal, sou Vinícius Lúcio, CEO da Agência Incandescente, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um conteúdo muito importante dentro desse nosso universo digital. A gente vai falar sobre GEO e como que ele impacta no ranqueamento orgânico das informações. Se a sua empresa tem como foco gerar autoridade por meio de conteúdo, especialmente em blogs, é muito provável que você já tenha falado, ou ouvido sobre a sigla GEO, G-E-O. A forma como nós buscamos informações na internet tem mudado radicalmente. Com a ascensão das IAs generativas e dos chamados motores de buscas generativos, como o próprio Gemini ou ChatGPT, utilizados como ferramenta ali de navegação, nasce uma necessidade de otimizar esses conteúdos para que as respostas geradas por inteligência artificial sejam indexadas através dos seus conteúdos. É aí que entra o GEO. Um conceito que vai muito além do SEO tradicional e se torna essencial para que as empresas que desejam continuar visíveis e relevantes, acessíveis em um cenário dominado pelas LLMs, seja natural para que o teu site, o seu conteúdo, seja ranqueado nas ferramentas. Mas o que é o GEO? Ele serve como um conjunto de práticas que visa otimizar os conteúdos dentro dos mecanismos de busca baseado em inteligência artificial generativa. E diferente do SEO, que é muito mais focado no ranqueamento nos resultados de busca, como o resultado de busca do Google, na pesquisa de search, como a gente diz, o GEO busca inserir os conteúdos como uma fonte ou base de respostas geradas através dos conteúdos indexados pela IA. Em outras palavras, se o futuro da busca é conversacional e otimizado, suas estratégias de SEO precisam ser pensadas para interagir com os algoritmos que leem, interpretam e geram respostas e não apenas para os mecanismos que listam as páginas através da indexação orgânica. Aliás, inclusive, isso é uma técnica do passado. Há muito tempo o SEO deixou de ser uma fórmula mágica baseado apenas nas palavras-chave, como título, o primeiro parágrafo ou subtítulos, e repetir isso de forma equilibrada ao longo do texto. Hoje, com as constantes atualizações do Google, o algoritmo tem ficado cada vez mais inteligente e penaliza quem tenta forçar o ranqueamento dessa forma. O que realmente faz a diferença agora é a profundidade, entender o tema, explorar as nuances e entregar um conteúdo que de fato gere valor ali, gere conhecimento aprofundado para o nosso leitor. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre um dos principais conceitos, o LLM, para a compreensão do GEO. Para compreender o que tem mudado dentro dessa forma de indexação através dos conteúdos das IAs generativas, é necessário entender primeiramente o que são essas LLMs. Isso porque são elas que têm sido fundamental e estão no centro das respostas geradas por IA dentro dos mecanismos de busca. Tanto nas ferramentas como o ChatGPT e Gemini, como diretamente ali nos recursos do próprio Google. É a partir dos dados analisados por esses modelos que as respostas são construídas e, por isso, as marcas que desejam ser citadas por essas inteligências precisam criar conteúdo que converse diretamente com essas LLMs. As LLMs, ou os modelos de linguagem de grande escala, são modelos de IA treinados como uma imensa quantidade de textos disponíveis na internet, artigos, blogs, sites, fóruns e por aí vai. E com isso, eles aprendem padrões de linguagem e associação entre palavras e intenção por trás das perguntas feitas pelos humanos. Seu funcionamento é baseado em algoritmos avançados de aprendizado profundo, que geralmente dentro de uma arquitetura, a mesma que inclusive é utilizada pela OpenAI e pelo próprio GPT. Qual o resultado disso? Ferramentas como o GPT ou Google Gemini conseguem gerar respostas contextualizadas e coerentes com alta relevância para quem faz uma pesquisa, uma busca por um determinado termo. Agora, como essas LLMs têm mudado o jogo de SEO? Se antes o SEO se baseava majoritariamente na estrutura técnica do conteúdo e em fatores de ranqueamento, como os backlinks, a palavra-chave, a autoridade do domínio, agora entra um novo fator, que é como essas LLMs entendem o conteúdo que a tua marca tem produzido. Isso significa que o conteúdo ele precisa ser semântico, conversacional e natural,
Tem que ser um conteúdo mais direto ao ponto, com profundidade no contexto do que você está querendo trazer, baseado em perguntas reais que o seu público faz, relevante em diferentes contextos de intenção, seja ali comercial, transacional, e escrito de forma clara, com um bom escaneamento visual para a leitura do teu usuário. Marcas que produzem conteúdos assim passam a ter mais chances de serem mencionadas direto ou indiretamente nas respostas das IAs generativas, tanto na busca quanto nas ferramentas, né? E isso tem um impacto direto na visibilidade da marca e no tráfego de qualidade. Agora, como que o DIL impacta no SEO tradicional? Para que a gente possa entender um pouquinho mais, né, como essas ferramentas, engenharia mesmo de otimização dos conteúdos indexados pelas IAs generativas, no contexto do SEO, a gente precisa entender, né? Primeiro, a mudança na dinâmica de cliques, com respostas diretas, né, sendo já entregues pelas ferramentas e pelos assistentes de IA, tem bem menos cliques em sites tradicionais, né? O desafio dos conteúdos que são indexados agora é ser citado, né? De certa forma resumido ou incorporado dentro das respostas que a IA mesmo vai trazer para você como alternativa, né? A autoridade sem a URL, né? Muitas dessas respostas que a IA entrega não exibem o link, né? A URL do conteúdo original. A autoridade vem exatamente da qualidade, da clareza e da estrutura do conteúdo que precisa ser facilmente interpretado pelos algoritmos de linguagem. O terceiro tópico importante é a prioridade para dados estruturados e conteúdo escaneável, né? Essas LLMs, elas se alimentam melhor de conteúdos que possuem uma estrutura clara, né? Trazendo um pouco aqui de técnica para uma estrutura de construção de conteúdo, a gente sabe, né, que a estrutura de artigo ela precisa utilizar a tag H1 do título principal, tag H2 dos títulos complementares, tag H3 e por aí vai, né? Estrutura de listas, parágrafos curtos e dados organizados vão servir para que essa forma de escanear o conteúdo seja muito mais propícia para as ferramentas. Mudança na estratégia da palavra-chave. Em vez de apenas mirar em palavras-chave curtas e genéricas, é essencial trabalhar com intenção de busca mais conversacional, considerando, né, perguntas frequentes e respostas mais precisas, mais diretas e objetivas. Como que a sua empresa pode fazer para se adaptar a esse modelo de indexação de conteúdo, saindo um pouquinho do conceito de SEO e trazendo para esse conceito do DIL? A transição das buscas tradicionais para as respostas baseadas na IA exige justamente uma mudança de postura nesse planejamento de conteúdo. Nós listamos alguns tópicos, algumas boas práticas para preparar a sua estratégia de conteúdo considerando esse novo ecossistema. A primeira delas é que você precisa reestruturar seus conteúdos com foco na escaneabilidade e a intenção de busca. Então, levar em consideração que as LLMs precisam interpretar rapidamente a estrutura e o propósito do teu conteúdo. Para isso, é importante que seu texto precisa ser organizado com uma forma clara e lógica. Vamos trazer alguns tópicos, por exemplo, né? Utilização de títulos objetivos, subtítulos hierárquicos, listas que segmentem o conteúdo por tópicos específicos durante a leitura do material, que inclua perguntas com subtítulo, né, trazendo ali quais são as vantagens daquele tema, quais são as aplicabilidades daquele assunto, qual a diferença daquele assunto principal para um assunto complementar, que traga destaques e informações como bullet points ou tabelas comparativas, exemplos concretos, e pensando no conteúdo como uma forma, né, de resposta a ser lida rapidamente tanto por humanos quanto pelas próprias inteligências artificiais. Agora, né, trazendo para um segundo tópico super importante, a forma da gente implementar esses dados, estruturando isso dentro do teu site. Marca seu conteúdo, né, utilizando os mecanismos de busca, entenderem melhor a função de cada elemento da página. Então, algumas definições como utilização de FAQs, perguntas frequentes, avaliações ou listagens de produtos e serviços, a autoria daquele conteúdo, a data de atualização, localização, geolocalização. Essas estruturas que podem compor naturalmente a tua página, teu conteúdo, o teu site, é crucial para que as ferramentas generativas interpretem corretamente o conteúdo e considerem sua marca como uma fonte confiável na hora de entregar aquele seu material, aquele seu conteúdo como uma informação relevante. Terceiro tópico aqui fundamental é usar uma linguagem objetiva, natural e conversacional. Se as IAs generativas priorizam conteúdos, né, que simulem a linguagem humana, utilizando isso como uma forma de conversa clara e fluida,
tende a ter uma melhor indexação. Para isso, evite jargões desnecessários ou textos muito técnicos que não tenham ali um contexto, né? Ou conteúdos muito técnicos sem uma devida explicação. Prefira frases mais curtas, diretas e um tom mais didático. Antecipe dúvidas e respostas com clareza, como se estivesse explicando para alguém aquilo em tempo real. Entendendo que conteúdos frios, distantes ou genéricos têm menos chance de serem interpretados como úteis para essas LLMs. O quarto tópico fundamental dentro desse contexto que eu estou procurando trazer para você aqui hoje é aprofundar nos conteúdos, trazendo autoridade e atualizações constantes. Modelos generativos, eles valorizam conteúdos que tragam essa profundidade, confiabilidade e valor prático. Para isso, procure utilizar, sempre a atualização de seus materiais com frequência, mantendo ele relevante diante das novas tendências, tecnologias e informações dentro do assunto principal que você está trazendo nos seus materiais. Inclua estudos de caso, dados estatísticos, links de referência e análises comparativas e posicione sua marca como uma fonte especializada. Isso aumenta muito as chances do seu conteúdo ser citado como referência durante uma pesquisa no tema relacionado ao que você está escrevendo. Como quinto tópico, a otimização para perguntas mais complexas e também a busca por voz. Com o crescimento das intenções via voz, o uso natural de uma linguagem nas ferramentas de IA, é importante que você leve em consideração escrever da forma como as pessoas perguntam, não como as empresas falam, responder essas perguntas de forma direta, sem enrolação, e mapear dúvidas mais comuns que a sua persona, o seu potencial público, pode criar, focando exatamente essas perguntas reais desse perfil de público. Pense o seguinte, se o seu cliente perguntasse ao MIA sobre o seu conteúdo, o seu serviço ou sua solução, sua marca apareceria nessas respostas? Agora, como que fica o DIU com relação ao futuro do SEO? Na verdade, é que o futuro, podemos dizer que já chegou, O DIU, ele não substitui o SEO, mas completa e atualiza para uma nova realidade de buscas considerando as IAs generativas. Enquanto o SEO tradicional foca em fazer com que seu site apareça nos resultados da busca, como considerando principalmente o Google ou o Bing, algo do tipo, o DIU, ele quer garantir que a sua marca seja mencionada e citada nas respostas das IAs, mesmo quando não há um clique. E para que as empresas, considerando essa importância, isso representa um novo jogo de visibilidade. A presença digital depende agora do entendimento profundo das LLMs e de forma como que elas processam o seu conteúdo. Nós, do time da Incandescente, estamos um passo à frente. Com a velocidade de transformação nos mecanismos de busca, estar atualizado deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica. Por isso, o nosso time, todo o time de especialistas da Incandescente, já está muito atento às mudanças que o DIU tem trazido para o mercado. Nossos especialistas acompanham de perto essas atualizações nas dinâmicas de buscas baseadas por IA, estudando o comportamento das LLMs e adaptando continuamente as estratégias de SEO dos nossos clientes para garantir uma visibilidade e autoridade digital nesse novo contexto. Se a sua empresa quer se manter relevante, competitiva e bem posicionado nos resultados das buscas, considerando as IAs generativas, converse com a gente. A Incandescente está pronta para guiar a sua empresa dentro desse universo digital, posicionando o teu negócio nessa nova era das buscas. Eu sou Vinícius Lúcio, CEO da agência Incandescente. Foi um prazer ter te acompanhado, compartilhando esse conhecimento sobre o tema de hoje. Te espero no próximo conteúdo.